Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais um super tema para vocês. Hoje nós vamos falar da função controle, é isso mesmo. Função controle, para quem não sabe, faz parte do processo administrativo, funções do administrador, função da administração, que são 4. As 4 funções são, primeiro, planejamento, a segunda, organização, a terceira, direção e agora chegou a hora do controle. O professor preferiu utilizar uma metodologia da seguinte forma. O professor vai fazer o seguinte, o professor fez, aliás, né? Não é que vai fazer, já fez. Eu estou gravando uma aula para cada fase do processo administrativo. Gravei uma super aula na função planejamento, outra organização, direção e agora é a hora do controle. Meus amigos e minhas amigas, quero passar um recado para vocês. Preste atenção. Toda vez que o professor grava, atualiza um curso, eu faço diversas questões de concurso. E pasmem, preste atenção. Das 4 funções, a que está sendo mais cobrada é a função controle. E aí, professor? Cara, papo reto com vocês. Vocês têm que utilizar essa informação como diferencial competitivo. Se você sabe que o controle que está sendo mais cobrado por todas as bancas, CESP, ESAF, outras bancas menores também, a OCP, etc. Você tem que estudar e se preparar. Bacana? Então vamos lá. Função controle é a 4ª função do processo administrativo. Bacana? Vamos lá, vamos fazer essa super aula para vocês aí. Aula muito simples, né? Professor, passa uma dica para mim, professor. Passa uma dica, professor, para que eu não erre algumas questões. Gente, a administração é muito subjetivo. E para você ter um desempenho razoável, um excelente desempenho, você tem que ter o quê? Um juízo de valor. Você tem que ter uma ideia das coisas, você tem que ter uma noção. Esse juízo de valor irá nortear o seu pensamento. Se o juízo de valor estiver correto, um princípio estiver bem sedimentado na sua cabecinha, o que acontece? Você vai levar aí o acerto da questão. Nesse sentido, trago para vocês aqui, para fechar essas aulas de processo administrativo, eu trago aqui para vocês o seguinte, olha só. São 4, tá aqui, o planejamento, organização, direção e controle. Bacana, 4. O planejamento tem uma base de atuação nas ideias. Como assim, professor? Ideias, é isso mesmo. Eu vou elaborar a minha missão, a minha visão, fazer o diagnóstico estratégico, pontos fracos, fortes. Eu vou elaborar os objetivos, os planos de ação, são ideias. A organização diz respeito às coisas. Professor, como assim as coisas? Os meios estruturantes para atingir e alcançar o objetivo previamente definido. Professor, direção. Cara, direção são pessoas. Porque é o seguinte, a organização sozinha não vai fazer acontecer. Você tem que ter o líder, você tem que ter a motivação, a liderança, a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, para fazer as coisas acontecerem. São pessoas. E o controle, tá? A base de atuação é o resultado. Ou seja, o que adianta você ter ideia? O que adianta você ter as coisas? O que adianta você ter as pessoas e você não produzir o resultado? Então, o trabalho do controle é o resultado. Bacana? Então, não esqueçam isso. Isso é muito importante. Isso aqui é um juízo de valor. Isso aqui é um princípio básico. Com essa ideia na cabeça, você consegue aí acertar diversas questões desse assunto. Só para finalizar. Planejamento, ideias. Ideias, definição. O que é? Fixar objetivos e predeterminar um curso de ação futura para alcançá-los, né? E aí, professor, o que eu devo, professor? Guardar, fixar objetivos. Organização, coisas. Arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos fixados. Arranjar e relacionar, ou seja, fazer acontecer. Professor, eu quero um produto aqui da organização. Descrição de cargos, tá? Descrição de cargos, centralização, descentralização, são todas o quê? São atributos e tarefas aí da organização. Direção, pessoas. Claro, pessoas, 3 coisas. Liderar e motivar, direção, né? Designar as pessoas e provocar a ação intencional em direção aos objetivos, né? Então vai direcionar
todas as pessoas da organização para alcance dos objetivos. E o controle, resultados, assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o planejamento. Isso aqui é muito interessante. O controle e esse resultado não pode ser o resultado ao léu. Esse deve ser o resultado previamente estabelecido. Previamente estabelecido em qual fase? E isso acertou na função planejamento. Isso aqui é administrar. Isso aqui é profissionalismo, né? Bacana? Professor, manda para nós aí, professor, qual que é a referência bibliográfica. Gente, a referência bibliográfica do professor, já disse para vocês, a administração lá, Teoria Geral da Administração, professor Idalberto Kevenato, e o professor também, eu tenho uma particularidade que também, agora, para preparar as minhas aulas, eu também dou uma olhada lá no professor Maximiano, que também tem aí alguns assuntos aí que são bases para as provas de administração. Olha lá, controle, vem comigo aqui. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. Bacana, então assegurar. Ele assegura o quê? Que o resultado seja alcançado. Muito importante o controle, né? Muito importante. Eu conheço diversas organizações aí, privadas principalmente, e das organizações privadas, essa função controle aí deixa muito a desejar. A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Exatamente isso. Então o cara lá que vai falar, ó, está no caminho certo. Não, não está no caminho certo. E detalhe, se identificar que não está no caminho certo, essa função controle aqui tem a permissão de fazer a ação corretiva. E nós vamos falar sobre ação corretiva. Vamos lá, finalmente, o último conceito aqui do controle. O controle consiste fundamentalmente em um processo que guia a atividade exercida para um fim previamente determinado. Isso é importante. Eu ouvi algumas questões de concurso que ele simplesmente tirou a palavra previamente determinado. Não. Tem que ser, o controle está vinculado nos objetivos traçados lá no planejamento. Isso dá o quê? Coerência ao processo administrativo, está certo? Por quê, professor? Se não tivesse isso, cara, se não tivesse isso, se o resultado sairia ao léu, né, sem previamente determinar, cara, não seria uma administração profissional, seria amadora. Então, moral da história, conceito, lembre-se, o resultado previamente é estabelecido. Outra coisa importante, tá? Eu faço essa leitura para que vocês fixem conteúdo, tá? Além disso, eu digo para vocês, muitos professores que são elaboradores de questões de prova utilizam esse material que o professor utiliza para preparar as aulas. Então, é o seguinte, pasmem, se parte desse texto aqui esteja lá na prova de vocês. Então, quanto mais vocês aí se habitualizar, vocês aí, vocês verificarem, vocês lerem esse texto, essa linguagem, esse tipo de linguagem, mais fácil vocês aí, mais facilidade vocês terão para acertar as questões. Vamos lá. Lembrem que lá na aula de planejamento, nós passamos as principais ações do planejamento, da organização, da direção, do controle também. Professor, qual que é a dica que você dá para nós aqui, professor? É simples, olha só, meu amigo, olha só. Se você tiver lá, cara, na sua prova, e tiver lá a ação, definir os padrões de desempenho. Gente, atenção, definir os padrões de desempenho faz parte da função controle. Eu vi diversas questões de concurso que falam que definir os padrões de desempenho, ou seja, definir o objetivo, não sei o quê, faz parte do planejar. Não. Então, preste atenção, definir os padrões de desempenho fazem parte da função controlar. 2, monitorar o desempenho. Gente, monitorar o desempenho. O que vem a ser a palavra monitorar? Durante a execução das tarefas, o controle tem a prerrogativa, tem o direito, tem o poder de que, durante a execução, monitorar se o desempenho está sendo realizado de acordo com os padrões previamente estabelecidos. Ou seja, o examinador pode querer induzir você a um erro. Qual o erro? A função controle entra em ação depois de tudo executado. Não. A função controle
também ela entra na parte lá no final, também durante a execução. E esse durante a execução tem um nome. Qual que é o nome? Monitorar, tá, as atividades. Terceiro, comparar o desempenho com os padrões. Muito tranquilo, né? Se você tem lá os padrões estabelecidos, você mensurou lá o padrão, tá? O padrão 100, tá? Aí você mensura. Padrão é 100, mas conseguiu 90. Qual que é a outra função? Comparar, tá certo? Comparar o desempenho com o padrão. E, finalmente, tomar ação corretiva para assegurar os objetivos desejados. Bacana. Então, vamos lá, fixar. Esses itens diz respeito às ações do controle. Professor, qual que é o outro ponto que cai muito em concurso? O examinador quer saber de você se você sabe as 4 fases do controle. É isso mesmo, existe 4 fases do controle. Professor, isso que o senhor falou aí, sim, o que eu falei são as 4 fases do controle, que agora nós vamos organizar essas fases. Primeira fase do controle, qual que é? É essa, é definir o quê? Definir os padrões e critérios, estabelecimento de padrões e critérios. Então aqui a gente vai definir assim, vamos supor, definir um padrão aqui, 100, tá? De alguma coisa, 100 quantidades, 100 minutos, tá? Depois a gente vai ver tipos de controle. Segundo, observação do desempenho. O que é isso? Executou a tarefa. E verificou-se que a tarefa atingiu 80. A segunda fase. Terceira, tá? Terceira função, fase do controle. É muito simples. É a comparação do desempenho com o realizado. Certo? Então você vai comparar aqui, certo? Vai comparar aqui, 100, tá? Você vai comparar com 80. Aqui você vai chegar a uma conclusão, Você teve menos 20, tá? E aí, professor? E aí vem a 4ª fase que você fecha com isso. Se você identificou que foi menos 20, você tem que fazer o quê, Uma ação corretiva, tá certo? Para quê? Para que na execução você não perca 20, você sempre mantém um padrão. Ação corretiva, tá? É ação corretiva. Então, essas aqui são as fases do controle. Professor, cai, tá? Cai bastante, principalmente a banca que mais gosta disso aqui é a banca da FCC, Fundação Carlos Chagas, gosta muito de querer saber se você sabe as funções do controle, né? Representando graficamente, nós podemos chegar à conclusão que as fases do controle é um ciclo, estabelecimento dos padrões, observação do desempenho, comparação entre os dois e, finalmente, aqui a ação corretiva. E a ação corretiva vai gerar insumos para quê? Para o estabelecimento de padrões. Então, está aqui para você, né? E aí, professor? Professor, eu já vi esse negócio aí, professor, em algum lugar. Só que eu vi esse negócio aí, professor, não nessa palavra fase do controle. Sim. O que acontece, né? Lá na qualidade total, principalmente do professor Dame, lá do processo ciclo PDCA, tem um conceito de melhoria contínua. Tá? Então, melhoria contínua, ciclo PDCA, vai ser o quê? Vai ser uma evolução do processo administrativo. Professor, como assim? Não estou entendendo, professor. Esse processo administrativo faz parte da escola neoclássica da administração. Tá? Principalmente do nosso grande Peter Drucker, o papa da administração. Tá? Lá no final da década de 70, início da década de 80, houve umas novas tecnologias da administração, e entre essas novas tecnologias da administração, surgiu a qualidade total, o ciclo PDCA do grande mestre, professor Dame. E o professor Dame, daí surgiu também o toyotismo. Então, o professor Dame definiu lá o ciclo da melhoria contínua, que está baseado no processo administrativo. Então, professor, posso afirmar, professor, que o processo administrativo tem uma melhoria contínua? Tem uma melhoria contínua, né? Vamos ler aqui o conceito de melhoria contínua. Agora, papo reto com vocês. Esse assunto aqui, o professor não tem condição de explicar ele agora, porque não faz parte da função controle. Estou só dando um upgrade para vocês. Na nossa aula de qualidade total, nós vamos trabalhar esse assunto aí exaustivamente. Melhoria contínua. A comparação da atuação com o que foi planejado, olha só, atuação, lembra lá, planejou 100, atingiu 80. Não busca apenas
localizar as variações, erros ou desvios, mas também permitir a predição de outros resultados futuros e localizar dificuldades para criar condições para que as operações futuras possam alcançar melhores resultados. Ou seja, no ciclo PDCA, no processo de melhoria contínua, houve o quê? Um upgrade no conceito do processo administrativo. É claro que se baseou, olha só, né? Compara o que foi feito, mas aqui ele quer mais, tá certo? Ó, ele tenta prever futuros erros na função controle. Houve um upgrade muito grande aí na função controle. Isso aí é o conceito de melhoria contínua. Inclusive, nesse processo de melhoria contínua, nós temos aí, tá, dois tipos, né, de melhoria contínua, né? Dois tipos de melhoria contínua, tá? Então nós temos aqui, né? Isso aqui já lá no ciclo da qualidade total. Presta atenção. Então vou colocar um gráfico aqui para vocês, tá? Esse cara aqui é a função do tempo e esse cara aqui é a melhoria. Bacana? Então vamos lá, ó, olha só, vem comigo aqui, só para explicar para vocês aqui rapidinho. Esse sujeito aqui, tá? Começou a empresa. Então a empresa foi melhorando seus processos, tá vendo? Ó, observe o seguinte, gente, ó. Com o tempo, eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LA Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.